A graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, meus irmãos e irmãs. Glória a Deus por estarmos aqui na sua casa, para adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Vamos começar com esse texto. Romanos capítulo 5, versículo 1, onde o apóstolo Paulo vai fazer uma afirmação que é uma das mais importantes da Bíblia Sagrada para a vida e o entendimento do cristão. Ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Dando continuidade àquela série de mensagens que estamos desenvolvendo aqui, assim, com o tempo que temos, sobre as doutrinas centrais da fé cristã, hoje nós vamos falar sobre a justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? O que isso tem de importante para nós e que implicação tem na nossa existência como cristão? Então, hoje, o tema é aquele que está ali, aparecendo ali na nossa tela, a justificação pela fé. Amém? Oremos então, pedindo a Deus luz, orientação, unção, graça, para que Ele nos abençoe. Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos por esse prelúdio que tivemos, meu Deus, de adoração e de louvor ao teu nome. Tu és digno de todo louvor e de toda glória, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de cantarmos, louvarmos e glorificarmos o teu nome. Agora estamos diante de ti para expor a tua palavra e te pedimos capacitação, unção, iluminação e bênção na vida dos irmãos e irmãs que estão aqui e os que estão ligados neste lugar através das mídias sociais. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus e pela tua palavra nós sejamos impactados, transformados, libertados e abençoados, meu Pai. Me ajuda a expor esse assunto tão importante para que teu nome seja glorificado e seja exaltado. Não leve em conta os nossos pecados, pois reconhecemos que pecamos pelo pensar, falar e proceder. Mas acreditamos também que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Por isso te pedimos perdão, graça e consolação em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Fica conosco desde agora e sempre. Amém. Podeis assentar então, meus irmãos, minhas irmãs. A justificação pela fé. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Romanos, ele escreveu essa carta justamente para que na parte doutrinária dela, a carta de Romanos, ela é dividida em 3 seções. Do capítulo 1 até o capítulo 8, Paulo expõe a doutrina e a teologia cristã. Por isso que Romanos é chamada de a carta mais profunda, mais importante do apóstolo Paulo. E é a carta mais estudada de Paulo até os dias de hoje. Então, do capítulo 1 até o 8, Paulo faz uma exposição da doutrina cristã. Ele começa lá no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele primeiro começa mostrando a situação condenatória em que se encontram os gentios sem Cristo. Depois ele fala do povo judeu e depois ele discorre como tanto o judeu como o gentio serão salvos em Cristo Jesus. O capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai tratar da situação de Israel. Havia uma pergunta na igreja antiga que era mais ou menos assim: ora, se os judeus rejeitaram Jesus, isso quer dizer que Deus também rejeitou eles? Será que eles têm salvação? Aí Paulo, no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, vai expor a situação dos judeus e vai mostrar claramente, nesses 3 capítulos, que Deus ainda tem
algo com Israel. E que ele vai acertar esse algo com Israel até a vinda de Jesus. Israel não foi desprezado, deletado, esquecido. Não, ele está lá no plano de papai. E quando ele descer para resolver o negócio, ele vai resolver entre ele e Israel. Do capítulo 12 para frente, Paulo aplica, né? Ele agora aplica no dia a dia, né, dos cristãos o que ele diz do capítulo 1 até o capítulo 8. E dentre os muitos ensinamentos que Paulo fala em Romanos, ele vai falar justamente da justificação pela fé. Que nós somos salvos pela graça, né, mediante a fé, e por esta mesma fé nós somos justificados. Veja mesmo, irmãos, essa doutrina da justificação, ela é tão importante, mas tão importante, que quando houve a reforma protestante levantada, né, por Martinho Lutero, a principal doutrina que Deus deu a Lutero para pregar e trazer de volta ao entendimento e ao coração da cristandade foi a justificação pela fé. A justificação pela fé. É tanto que Lutero, depois de Paulo, ele é chamado de, né, uma expressão até poética, né, o grande baluarte da justificação pela fé. Lutero chega até a dizer que se a igreja não compreender a contento a doutrina da justificação pela fé, ela cai. O que sustenta a igreja e a fé cristã é o entendimento da justificação pela fé. E aí, quando a gente vai estudar a teologia de Paulo da justificação, a gente primeiro parte da definição. O que é justificar, teológica e doutrinariamente falando? Eu coloquei aqui, anotei uma definição. Justificar significa declarar justo. Significa isso. Imagina que nesse momento você está lá num tribunal e um juiz está diante da tua presença, ou você está diante da presença de um juiz, e ele vai dar o veredito dele de uma causa que ele está julgando sua, ou contra alguém. Então, o que é justificar? Justificar é declarar justo alguém. E a definição continua falando assim: justificar equivale ao ato de um juiz pronunciar a sentença de absolvição de um condenado. Vamos lá, você está lá diante do juiz, você matou 144 mil pessoas, né? Merece ir para a forca, ser queimado, apedrejado, comido pelos leões. E aí, nesse momento, mesmo sendo culpado, o juiz te declara justo. É uma coisa assim meio absurda, né? Ele te absolve e te declara justo. Portanto, a justificação pela fé é um ato da livre graça de Deus, na qual Ele perdoa todos os nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus e nos aceita ou declara como justos diante de si pela fé em Cristo Jesus. Então, o que é a justificação pela fé? Imagine agora assim: você está lá diante daquele juiz, o julgamento já discorreu, todo mundo no tribunal sabe que você é condenado e que você foi condenado, todo mundo viu as provas de que você merece ser condenado, certo? E agora só se espera a sentença. Mais ou menos assim, pensa nessa peça teatral, né? Nessa cena. Aí, quando o juiz está para sentenciar você, uma outra pessoa é colocada do teu lado. E essa pessoa que é colocada do teu lado não deve nada à lei. É uma pessoa
correta, íntegra, justa, verdadeira, ilibada, perfeito, santo, imaculado, puro. Aí o juiz faz o seguinte: ele pega a justiça desse homem justo que está do teu lado, coloca sobre você e pega todos os teus pecados e falhas e coloca sobre o justo. Foi isso que Deus fez com a gente, quando Deus nos justificou. Ou seja, na justificação, Deus nos declara justo pelos méritos de Jesus. Porque se ele fosse dar a sentença merecida, e ele dá a sentença merecida, está lá em Romanos, o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ilustrar assim rapidamente. Declarar justo, Deus nos declarou justo, né? Nós não somos justos, fomos declarados justos por meio da fé em Jesus Cristo. Ou seja, Deus pegou a justiça de Jesus, colocou em nós, e pegou os nossos pecados, colocou em Jesus, para Jesus expiá-lo, morrer por eles e nos perdoar. Então, nós somos justificados. Quando a gente lê Romanos, abra aí Romanos 3, do verso 21 ao 31, Paulo vai dar uma aula sobre a justificação. E nesse capítulo 3, do verso 21 ao 31, Paulo fala 5 verdades acerca da justificação. Ele nos dá aqui 5 grandes lições sobre a justificação. Primeira lição que ele nos dá: o autor da nossa justificação é o próprio Deus. Ele declara que foi Deus quem nos justificou e é Deus quem nos justifica. Veja o que ele diz lá no verso 33 de Romanos 8, ele diz assim, ó: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém, irmãos? Quem é que nos declarou justo? Quem é que nos inocentou? Quem é que nos perdoou? Quem é que nos lavou pelo sangue do Cordeiro? Foi Deus. Então Deus nos declarou justo. Aí ele continua falando assim, Romanos 3, 26, ele diz assim, ó: para ele Deus, mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, irmãos? Então, quem nos justifica é Deus. O autor dessa declaração, desse ato de justificação, é o próprio Deus, que nos declarou justo pela sua misericórdia. Na sua soberania, na sua graça, ele não quis, retribuir a nós o que nós realmente merecíamos, se é que podemos falar assim. Mas ele resolveu, pela sua graça, justificar o injustificável e salvar o perdido. Então, Deus nos declarou justo. Segunda coisa, a justificação, ela é recebida pela fé e não pelos méritos. Deus não declara ninguém justo porque é bonzinho, justinho, corretinho, lindinho, fofinho, nada disso. As nossas obras não podem nos justificar. Nem os nossos atos de justiça podem nos justificar. A justificação, ela é recebida única e exclusivamente pela fé, sem nenhum mérito humano. Nenhum. Deus não justifica a gente porque a gente é crente. Deus não justifica a gente porque a gente frequenta a igreja. Deus não justifica a gente porque talvez alguns aqui seja filho de crente, neto de crente,
parente de crente. Não, a justificação não é pelas obras. Romanos 3, verso 28, Paulo diz assim, ó: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aí tem alguns que quando lê esse texto dizem assim: nós não somos justificados pelas obras da lei, então pega a lei e joga lá no quinto dos infernos, porque ela não vale mais. Mas não é isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo está mostrando que Deus nunca deu a lei dele como meio de salvação ou justificação. A lei, ela é um instrumento de santificação, de comportamento, de agir diante de Deus. É um instrumento de obediência a Deus e amor a Ele. Mas Deus nunca deu a lei dizendo assim, ó: ô Danilo, se você guardar o sábado, cara, você vai para o céu. Ô Anderson, se você não matar, está garantido tua vaga lá, meu. Ninguém tira mais não, está garantido. Magda, minha filha, se você não adorar nenhum outro Deus, você está salva. Não. Os mandamentos de Deus, talvez um dia eu pregue aqui sobre isso, né? Os motivos pelos quais Deus nos deu a lei. Tem muitos promessistas que não entendem isso, né? A lei não foi dada para a salvação. A lei ela foi dada para apontar o pecado, definir o pecado, condenar o pecado, ensinar o homem a ser justo, ensinar o homem a andar em santidade, ensinar o homem até a amar a Deus. Romanos capítulo 13, Paulo diz assim, ó, claramente, que aquele que ama, cumpre a lei, e aquele que cumpre a lei, ama. O problema é que as pessoas não entendem o objetivo pelo qual a lei de Deus foi dada. E quando Paulo fala aqui no capítulo 3, verso 28, que ele diz que nós somos justificados pela fé, independente das obras da lei, ele não está anulando a lei. Ele está apenas dizendo que a lei não foi dada como meio de justificação. Ele foi dada como meio de conduta, como meio de ética, de viver. É isso que ele está dizendo. Aí tem gente que joga aqui, pronto, Paulo já anulou a lei. Não, Paulo está dizendo que nós somos justificados mediante o quê? A fé. A mesma, olha que coisa interessante, veja mesmo, só um rápido aqui, um rápido caminhar na Bíblia sobre a fé. Olha que coisa interessante. Pela fé, o que é que diz Hebreus 11, verso 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é pela fé que eu agrado a Deus. O que é que diz, vamos lá, Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Olha ela aí de novo. Outra coisa que eu falei agora há pouco. Sendo, pois, justificado pela fé. Temos o quê? Paz com Deus. Aí você vai no capítulo 3 de Romanos, verso 31, essa bendita fé aparece lá de novo, Paulo fazendo uma pergunta assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Aí o próprio Paulão dá um retumbante, dizendo assim, não, antes confirmamos a lei. Então, a fé que agrada a Deus, a fé que justifica, a fé que salva, a fé que leva à justificação, é a fé que também leva à obediência. Então, por isso que Tiago diz assim, a fé sem obras é morta, não vale nada. Você crê em Deus? Crê. Você faz a vontade de Deus? Não, então não vale nada. Então, meus irmãos, a justificação, ela é recebida mediante a fé. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 de novo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obra, para que ninguém bata no peito dizendo, eu tenho mais mérito do que o outro. Porque se fosse por obras, o céu ia ser da maioria dos ricos da terra. Campanha ajuda os pobres. Ela vem, pastor Rivaldo, 5 quilos de arroz,
com a maior dificuldade para doar. Aí chega Bill Gates, 30 toneladas de arroz. Aí, se fosse pela fé, aí eu imagino, lá na Nova Jerusalém, Deus escolhendo os lugares que as pessoas iam morar por mérito, né? Aí Deus chamando Bill Gates, vem cá. Rapaz, você doou muito, hein? Tu tem uma casa ali vizinha do meu trono. Dá uma casa lá, uma morada lá. Aí chama Rivaldão. Rapaz, 5 quilos só. Tem uma casinha lá no finalzinho da Nova Jerusalém, quase saindo dela, tu vai para lá. Seria assim, por mérito. Os ricos receberiam os melhores lugares no céu e os pobres, os que sobrassem, os últimos. Mas Paulo está dizendo que nós somos justificados mediante a fé. Terceiro, a base da justificação não é as obras humanas, não é o mérito humano, mas é o sacrifício realizado por Jesus por nós. Veja aí, capítulo 3, verso 24 ao 26. Ele diz assim, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Aí ele diz assim, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no presente tempo, para ele mesmo ser justo, olha aí o mérito de quem é, e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Glória a Deus. Então, veja que coisa interessante. A base da nossa justificação é o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque Jesus morreu em nosso lugar. Jesus assumiu a nossa dívida. Jesus carregou os nossos pecados. Agora, ele sofreu tudo isso, passou por tudo isso, porque ele merecia? Não. Ele pegou toda essa dívida e levou sobre si por amor, por graça, por misericórdia. Por isso que, na nota eu coloquei aqui, Deus planejou a nossa justificação e providenciou também o modo como seria realizada. Essa justificação seria realizada unicamente através do sangue derramado por Jesus na cruz. Veja que coisa interessante. Temos redenção pelo seu sangue, temos propiciação pelo seu sangue, temos remissão dos pecados através do seu sangue. O sangue é o fundamento da justificação, porque as Escrituras revelam que o sangue está na vida. E o autor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Qual é o salário do pecado? A morte. O que é a morte? É o cesseamento da vida. Então Jesus assumiu a nossa dívida. Quando Jesus Cristo derramou o seu sangue, olha que coisa interessante, ele entregou a sua vida em nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Jesus diz, traz para mim, eu morro por ele. Vou morrer pelo Anderson, vou morrer pela Luciana, vou morrer pelo Rivaldo, vou morrer pelo Daniel, pelo Danilo, vou morrer por todos os pecadores que por a sua fé em mim serão justificados e salvos, independente dos seus pecados. Eu vou pagar toda a dívida. E Jesus assumiu a promissória, o cheque sem fundo que a gente passou em Deus, para Deus. Assumiu a dívida. Amém? Era a vida dele em substituição à sua. A morte dele em lugar da sua. Para que você pudesse receber a remissão de pecados através do seu sangue. Por isso que a Deus toda a honra,
toda a glória, todo o louvor e todo o poder. Quarto ensinamento: a justificação é uma bênção igual para todos os crentes, rico, pobre, preto, branco, sábio, ignorante, para todo mundo, sem acepção de pessoa, sem mérito nenhum, é a mesma para todos. Romanos 3, verso 24, Paulo diz assim: sendo justificados gratuitamente pela graça. Ou seja, sem mérito nenhum, nós somos justificados. E ele diz aqui, né? Gratuitamente por sua graça, por um favor imerecido. Deus não cobrou para justificar ninguém. Ele nos justificou porque Ele quis nos justificar por amor, por justiça, por misericórdia, por bondade. E quando Ele nos justificou, Ele não chamou o Anderson e disse assim: Anderson, vem cá, rapaz. Para eu justificar, tem que pagar 100 promissórias, né, de R$100 para se salvar, para comprar minha justificação. Não, Ele olhou para nós e nos justificou gratuitamente pela sua graça. Sem mérito, sem obras. Amém? Então, na condição de justificado, temos acesso às riquezas espirituais da justificação. Veja, a abundância da riqueza da justificação na carta aos Romanos é apresentada pelos substantivos. Quais são os substantivos que Paulo fala? Ele vai falar assim, paz, graça, esperança, amor, salvação, reconciliação, etc. Depois, ele usa alguns verbos para nos ensinar a segurança ou a riqueza da justificação. E aí ele usa os verbos temos, obtivemos, sabendo, derramado, sendo justificado, amor, e ele diz, fomos reconciliados. A riqueza da justificação é algo muito grande. Aí quando a gente vai lá, capítulo 5, vamos lá mais uma vez, capítulo 5 de Romanos, verso 1 ao 11. Vamos mastigar aqui rapidamente esses textos, degustá-los, nos alimentar dele. Vamos aprender aqui, porque ele começa no verso 1 dizendo assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, qual é o primeiro benefício, primeiro resultado, primeira herança, primeira riqueza que a gente recebe de Deus quando aceitamos Jesus e Ele nos declara justo? A primeira bênção, sabe qual é? Paz com Ele. Amém? Eu e você, olhe para cá, olha. Eu e você estamos em paz com Deus. Amém? Deixa eu dar a notícia melhor ainda. Eu só mostrei um lado da moeda. Vou olhar bem para você. Deixa eu falar a frase. Deus está em paz com a gente. Amém? A gente não precisa temer, chegar diante do trono da graça assim, ai, será que ele vai estar cuspindo fogo? Meu Deus, será que ele vai estar espirrando fogo pelos narizes? Ai, meu Deus, que medo de chegar diante de Deus. Ele deve estar muito zangado comigo. Não, Paulo disse que nós estamos em paz. Aleluia. Para entrar, né? Amém. Por quê? Porque fomos justificados. Quando Deus olhar para nós, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Quando Deus, antes de Jesus, quando Deus olhava para nós, Ele via um Adão, rebelde, pecador, merecedor de um raio que o parta. E esse Adão, cheio de pecado, a Bíblia diz que Deus até evitava olhar para ele não ser consumido. A ira de Deus era inflamada quando olhava. Mas quando nós
passamos pela justificação, fomos declarados justos em Cristo Jesus, quando Deus olha agora para você, querida irmã Luciana, quando Ele olha para você, sabe o que Ele vê? Ele vê em você a justiça, os méritos, a graça, tudo de bom que tem em Jesus, Ele agora vê em você para a glória do nome dEle. Sabe por quê? Porque agora você tem a imagem e semelhança de Jesus. Amém? Por quê? Porque os méritos de Jesus foram colocados sobre nós. Então, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Aí ele diz, por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe que tudo deságua em Jesus, tudo termina em Jesus, tudo vai de encontro a Jesus, porque Ele é o centro de tudo isso. Ele é o motivador de tudo isso. Verso 2. Pela justificação, temos acesso e firmeza na graça. Verso 2. Pelo que também temos entrado pela fé a esta graça. Não temos só recebido ela, mas temos entrado nela, na qual estamos firmes. Olha que coisa interessante. Aí ele diz assim, ó, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é que me dá firmeza diante de Deus? São meus méritos? Se eu for olhar para isso, eu desisto. Mas são os méritos do meu Senhor Jesus Cristo. É a graça do meu Senhor Jesus Cristo. A palavra acesso significa permissão para entrar na presença do rei, mediante o favor de outra pessoa. Aí encaixa com o texto que o pastor Zé falou. Qual foi o texto? Você entra no santo dos santos, mediante o quê? As tuas obras? A tua justiça? Por meio de sangue ou de bode? Não, isso aí já era. Não tem mérito. Você entra mediante o sangue de quem? De Jesus. E o sangue de Jesus foi derramado aonde? Sobre a sua vida. Você foi comprado, lavado, purificado, remido, santificado e salvo mediante o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Isso é tremendo, irmão. Nós entramos lá, não é com a bacinha cheia de sangue de carneiro, de cabra, de bode, não. Isso aí já era, já passou, foi abolido, acabou. Agora os méritos é pelo sangue de Jesus. E a palavra sangue aqui significa também vida. É pela vida de Jesus que entramos diante do Deus que é o autor da vida e da graça. Por isso que a doutrina da justificação é a doutrina, uma das principais da fé cristã. Triste é que os crentes não estudam isso, não meditam nisso. Aí vive aí cheio de culpa, cheio de trauma, cheio de cacuetes. E o diabo fica só jogando setinha para incendiar mais ainda. Né? Tem crente aí com a cabeça pegando fogo e o diabo só jogando lenha, porque ele não entendeu a justificação pela fé. Paulo também diz que pela justificação temos a esperança da glória de Deus. Olha que coisa, hein? Ele vai lá, ó. Pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Aí ele diz assim, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E quando é que a glória de Deus vai se manifestar em toda a sua plenitude? É no dia da volta de Jesus. Ela vai se manifestar em toda a sua plenitude. O Rei da Glória virá buscar o seu povo. Por isso que o salmista diz, né? Levantai-vos, ó porta, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Pergunta, né? E aí o salmista diz assim, o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Então, nos gloriamos na esperança dessa glória. Antes da nossa justificação, éramos pessoas sem esperança. Efésios 2, verso 12. A esperança é a expectativa
de que o melhor vai acontecer ou está por vir. Paulo fala que o objeto da nossa esperança é a glória de Deus. Com certeza, um dia iremos participar plenamente da glória de Deus, na presença dele, para o louvor da sua glória. Veremos o Rei da glória como ele é. Ele vai se manifestar e nós o veremos como ele é. Verso 3 e 4, quarta bênção. Pela justificação experimentamos vitórias nas aflições. Olha que resultado fantástico. Aí Paulo diz assim, ó: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência é experiência, e a experiência a esperança. A palavra grega traduzida por tribulação, tilipse, significa pressão. Era usada no contexto da agricultura com a referência de apertar a azeitona para extrair dela o azeite, ou espremer a uva para extrair dela o vinho. Quando somos experimentados pelas tribulações, Deus está nos melhorando. As aflições e as tribulações são usadas por Deus para forjar em nós e melhorar o nosso caráter, para nos purgar, tirar a impureza e nos levar, muitas vezes, mais próximo dele. Olha que agir fantástico de Deus. Tem gente que não entende isso. Eu estou sofrendo porque acho que Deus não me ama. Não, isso é coisa do diabo. Nem todo sofrimento vem do diabo. Ele é um causador de desgraça? Ele é um desgraçado em si, né? Ele em si é um desgraçado e gosta de causar desgraça dos outros. E que Deus nos cubra com o sangue dele, sempre nos livre dele. Mas tem problemas na nossa vida e dificuldade que é o próprio Deus que permite e que usa para nos aperfeiçoar. Às vezes Deus abençoa o cara, né? O cara, antes de ser abençoado, ele ora, ele jejum, ele vai para monte, ele faz vigília debaixo de ponte, vigília na beira de rio, na beira de mar, sobe para monte, em cima de coqueiro, vai ter uma vigília lá em cima do coqueiro, ele sobe para ser abençoado. A vigília do coqueiro santo, ele está lá em cima, não quer nem saber se tem escorpião, se tem cobra, se tem bicho, ele não quer nem saber, ele está lá, ele quer ser abençoado. Aí quando Deus derrama a bênção sobre a vida dele, ele esquece de Deus. Tem uns que até se afastam da comunhão, começa a largar o caminho do Senhor. Aí o Senhor fala: tu está merecendo umas lapadinhas santa? Aí, aí ele se lembra que tem o pastor Zé, que tem o Danilo, que tem o Anderson. Anderson, ore por mim. Danilo, ora por mim, cara. Lá em casa o negócio está... Pastor Zé, vem fazer uma visita aqui, misericórdia, que o negócio aqui está feio. Quem é que está dando esse ajuste? Quem é que está puxando a orelha para fazer ele voltar para a comunhão, para a oração, para os pés do Senhor? Não é o diabo não, é Deus mesmo. Chamando o trem de volta para o trilho, porque descarrilhou. E aí Paulo deixa isso aqui bem claro. Olha o que ele diz: as aflições e as tribulações são usadas por Deus para forjar e melhorar o nosso caráter. Veja a sequência que Paulo usa. Tribulação, mais perseverança, mais experiência, mais esperança. Prestou atenção? Na tática de Deus aqui? O termo experiência significa caráter provado. Só amadurece, irmãos, na vida cristã, isso não é uma regra absoluta, mas em alguns casos, quem sofre. Não é uma regra para todo mundo. Mas tem gente que só amadurece e se aperfeiçoa no sofrimento. O sofrimento forja ele, torna ele mais forte. Quinta bênção, Romanos 5:5. A justificação nos garante o dom do Espírito Santo. Amém? Por que é que você é templo do Espírito Santo? Por que é que você é propriedade, é morada, é selado pelo Espírito Santo? Por causa da justificação. Ele vai dizer assim, e a esperança não traz confusão.
Por que não traz confusão? Aí ele diz assim, ó, porquanto o amor de Deus está derramado. Não diz será derramado. Já está. O amor de Deus já está derramado no coração da irmã Irene. Seu coração, irmã Irene, já está cheio do amor de Deus. Pastor, como é que o senhor me prova isso, pastor? Como é que é esse negócio aí? Me diz aí, né? Aí ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja, para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós, Deus nos comprou, nos lavou com o sangue de Jesus, nos lavando, Ele nos purificou e nos santificou, nos declarou justo para que o Espírito Santo habitasse em nós. Amém? Ou seja, Papai do Céu arrumou uma casa, né? Não tinha condição nenhuma de Deus habitar em nós. Então Deus fez todo esse processo. Qual é a grande prova que eu tenho, né? Alguém pergunta assim, né? Qual a prova que você me dá que Deus me ama? No verso 8, se você ler aí, ó, mas Deus prova aí, veja aí o verso 8. Paulo vai dizer que a prova do amor de Deus para conosco é Jesus ter morrido por nós. Mas no verso 5 ele também diz que Deus nos ama porque também somos habitados pelo Espírito Santo. Então você está vendo quanta bênção vem com a justificação? A justificação, ela abre as portas da bênção para nós. Sexta bênção, verso 9. Pela justificação temos salvação da ira futura. E ele diz assim, ó. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo sangue, você pode abrir um parênteses aqui e colocar, de Jesus, aí ele diz assim, seremos por ele, por Jesus, salvos da ira. Que ira é essa que ele está falando? Se você ler Apocalipse, você vai descobrir. É o livramento do cálice ou das 7 taças da ira de Deus. Vai lá, pode ir lá você ver lá no Apocalipse, que Deus vai derramar os 7 cálices da sua ira. Está lá em Apocalipse claramente. E os 7 cálices da ira de Deus vai detonar esse universo. Porque é nesse momento que Deus vai pedir, né, conta de todo o mal que é feito nessa terra, nesse universo. Então, veja, a justificação nos livra da ira futura. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Por quê? Por quê? Vou dar uma ilustração para vocês. Ó, a Bíblia fala assim, lá em Êxodo 12, que quando Deus resolveu visitar o Egito com a 10ª praga, o que foi que ele disse? Ele disse assim, ó, peguem um cordeiro, matem ele, peguem uma planta chamada ísopo, molhe ela no sangue do cordeiro, passe no umbral da porta, o de cima e os laterais. Aí ele disse assim, ó, porque nessa noite eu vou visitar o Egito. E na casa que não tiver o sangue do cordeiro no umbral da porta, eu vou entrar e vou ferir o primogênito de morte. Foi uma noite de ira ali, viu? Foi uma noite de ira de Deus. Aí ele disse assim, mas a casa que tiver o sangue, eu vou passar por cima. Por isso que a palavra Páscoa quer dizer passar por cima. E a Bíblia diz que naquela noite o Senhor visitou o Egito. E desde a casa de Faraó até o homem, fosse israelita ou egípcio, que não obedeceu, houve choro.
o anjo da morte passou e feriu a todas as famílias que não obedeceram ao Senhor. Isso é uma ilustração para o final, irmãos. No dia do juízo, Deus vai passar mais uma vez sobre a terra. Ele vai passar a terra em revista. Ele vai vir sobre a terra, ele mesmo. Ele vai vir com toda a sua ira. E ele não vai vir sozinho, não. E ele não vai vir como filho de Dona Maria e de seu José, não. Ele não vai vir como um simples judeu. Ele vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Juiz dos céus e da terra. E a Bíblia diz que, você quer ver isso? Lê o livro de Naum. O livrinho de Naum está lá no Antigo Testamento, que pouca gente lê. Lê lá Naum para você ver o que ele fala do dia da ira do Senhor. É de estremecer a linguagem que está lá. Nesse dia, o dia do juízo, Deus vai passar sobre a terra. E Deus vai olhar para cada habitante que estiver lá, naquele momento vivo. Deus vai olhar para cada habitante. E Ele vai olhar na testa, na cara, nos olhos de cada um. E Ele vai querer ver algo para livrar. Aquele a quem ele vê que está coberto pelo sangue de Jesus, ele passará e não ferirá, mas aquele que não tiver, beberá do cálice da sua ira. Para o que aceitou Jesus, foi justificado por Jesus, está refugiado em Jesus, está coberto pelo sangue de Jesus, a ira não atingirá. Mas aquele que não tiver, irmãos, ai desse, que Deus tenha misericórdia deles e de nós. Por isso que Paulo diz que os justificados são salvos da ira. Sétima bênção, para a gente partir para o final, verso 8. A justificação é a prova de amor de Deus por nós. Verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que é que nós somos justificados? Porque Jesus morreu por nós. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E a última bênção, verso 10 e 11. Pela justificação, nós somos reconciliados com Deus. Veja que coisa interessante, né? Paulo começa dizendo que a gente tem paz com Ele. Mas por que a gente tem paz? Porque antes nós éramos inimigos. Mas agora nós somos o quê? Aproximados. Mediante quem? Jesus. E sendo aproximado, nós nos reconciliamos com Deus. A inimizade, a briga que tinha entre nós e Deus, não tem mais, acabou. Agora nós viramos amigo dele, somos filhos dele, somos herança dele. Aí Paulo diz assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, olha o que ele vai falar agora. Olha o que ele diz, muito mais estando já reconciliado. Aí ele diz uma coisa aqui maravilhosa. Seremos salvos pela sua vida, pela vida de Jesus. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui, porque se vocês deixarem, eu vou fazer uma vigília aqui. A gente vai ficar aqui pregando a noite todinha. Eu só falei de 8 bênçãos da reconciliação. Podia falar muito mais. Então, meus irmãos, eis a importância. Nós somos declarados justos. Nós somos justos em Cristo Jesus. E pela justificação, nós
somos e seremos salvos e abençoados. Então, quando você chegar diante de Deus, não chegue como um desgraçado, derrotado, não deixe o diabo encher teu coração de besteira, não. Chegue confiante nos méritos de Jesus, na graça de Jesus, no sangue de Jesus, no poder de Jesus. Amém? Em outra oportunidade, eu vou dar continuidade, eu marquei aqui, está marcado, eu vou continuar, viu? Vou parar aqui porque o horário não permite mais. Aí eu vou concluir o capítulo 3 até o verso 31 e vou falar sobre se a justificação anula a lei de Deus. A justificação anula a lei de Deus? A gente vai continuar, viu? A conversa ainda vai mais longe, tá bom? Que Deus abençoe a todos. A palavra agora está com o Anderson, em nome de Jesus, para nós adorarmos a Deus junto com ele e com a irmã Luciana. Vamos ficar de pé? Eu tenho que acostumar a chamar ele de presbítero. Não precisa sim. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu, meu libertador, serei para sempre teu, limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus, meu Salvador, serei pra sempre teu, meu libertador, serei pra sempre teu, meu Salvador, serei pra sempre teu, meu libertador, serei pra sempre teu, e eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, e eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do
meu libertador, serei para sempre teu. Glória a Deus. Quando Deus, o sangue vir que Jesus já verteu, passará sem te ferir, no Egito assim sucedeu. Você tem uma leve ideia do que foi a antecipação da eficácia do sangue de Cristo lá nas famílias que acreditaram no Cordeiro de Deus. E hoje você precisa entender esta ação do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Interessante, quando João Batista olha para Jesus, ele não diz tirará, ele diz ele tira, ele coloca no tempo presente. E você tem que entender que existe uma ação contínua do sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Assim como aconteceu lá no Egito, as casas que tinham nos seus umbrais das portas, nas vergas, a marca do sangue do Cordeiro, essas casas não receberam a visita terrível do anjo da morte. Essas casas, no dia seguinte, puderam ter a alegria de ver seus primogênitos. Essas casas viram seus primogênitos no dia seguinte. É por isso que nós lemos o Salmo 139. Quando acordo ainda estou contigo. É por isso que a gente lê lá em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Então, diante de uma mensagem maravilhosa como essa, você não pode, você que está com problemas de relacionamento com Deus, você não pode dormir com essas pendências. Não pode. Você tem que assumir uma posição diante de Deus. Eu sei que eu estou falando para as pessoas que estão cultuando virtualmente, mas assuma uma posição diante de Deus, se posicione. Talvez, como aqueles que vinham a João Batista, você tenha sido ensinado de maneira equivocada a fugir da ira vindoura. Mas hoje Deus falou exatamente para você como você pode fugir da ira vindoura. E não adianta, essa ira vindoura, ela vai se executar mesmo. Jesus Cristo vem como Ele é, não como Ele estava. Ele vem com poder e grande glória. Está chegando o dia. Então, assuma uma posição diante de Deus. Que esse ponto fortíssimo, central da reforma protestante seja trabalhado em todas as igrejas, em todas as famílias, porque as pessoas possam orar de maneira mais confiante, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com inteiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, se você está tomando uma atitude, se você quiser compartilhar isso no chat, tanto do YouTube como do Facebook, faça isso. Jesus continua dizendo: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Nessa noite passada nós estivemos, eu e minha esposa, diaconisa Vilma, no batismo, primeiro batismo da promessa Peri, lá
Foram batizadas 2 pessoas, mais 8 pessoas se colocaram, vieram para frente para receber a oração porque querem ser batizados no próximo batismo. E 1 pessoa aceitou o Senhor Jesus. Deus está fazendo uma grande obra. Então, as águas estão sendo movidas pelo vento do Espírito. Então, aproveite esse momento para ir para a cama, ir para o seu travesseiro, tranquilo, tranquila. Não fique mais com inquietações. Passe essas pendências. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Faz isso, escreve aí, querido, para que o nome de Cristo seja glorificado. E você aqui da Promessa Tatuapé que acompanha, dá uma olhada no chat. Quando tiver algo assim, comente alguma coisa para fortalecer, para deixar a pessoa mais animada. Temos sido testemunhos, pedidos de oração no nosso chat. Então, tenho a certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Principalmente uma palavra como essa nessa noite. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela palavra que recebemos do trono da Tua graça. Uma palavra que veio do Teu coração para o nosso coração. Veio do Teu coração. Senhor, obrigado por essa grande manifestação do Teu amor. O Senhor nos amou de tal maneira, de tal maneira é tão forte que o Senhor nos justifica. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa vida no Teu altar, continua investindo na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Salva nessa noite, reconcilia, faz algo grandioso na vida daqueles que estão sentados à beira do caminho, que eles sejam poderosamente impactados pelo vento do Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Teu nome. Você pode se assentar um pouco, nós vamos agora para o nosso momento conclusão.